Eu confesso que eu passei boa parte da sexta-feira e um pedacinho até da madrugada de quinta para sexta pensando no que Mano Menezes ou em como abordar esse tema, porque esse tweet aí do Phil foi feito aos 9 minutos do dia da sexta-feira, né, meia-noite e 9, que tinha que, né, parece que ele tá falando em código, né? Douglas Costa, John Kennedy, Gabriel Pires e Renato Augusto. É isso. E aí, enfim, falando uma crítica ali após a partida contra a equipe do Internacional, eu me fez pensar muito que é o que Mano Menezes vai ter, como o Mano Menezes vai lidar com esses jogadores. Qual o tamanho do problema? E se eles são o principal problema? Sou Gabriel Amaral, você já me conhece, se inscreve aqui embaixo, tá conhecendo o canal agora? E vamos lá, cara, esse vídeo aqui ele não tem a pretensão, eu diria que a palavra é essa, né? Eu vou ser pretencioso de achar que eu vou saber mais do que o Mano Menezes. Obviamente ele é um treinador melhor do que eu e ele tá internamente, etc. Mas a gente está acompanhando um pouquinho mais a história desses 4 jogadores. E, bem, eu também vou para longe aqui daquelas alternativas fáceis e simples que vocês aí que estão do outro lado, acredito eu que não merecem também. Eu poderia vir para cá e esbravejar. E isso eu faço desde 2018, quando eu abri o canal aqui. Rescinde o contrato, manda embora, agora... E, cara, isso não resolve o problema, porque o contrato tá assinado. Se rescindir, vai ter que pagar. E entre pagar pro cara ir embora, né, não faz muito sentido. Você paga pro cara ficar encostado e tenta acertar um negócio melhor. Ou então, senta e conversa para uma rescisão amigável. Tem que ver o caminho que vai ser isso. Fato é que, começando aqui pelos 4 jogadores, abrindo com o que para mim é de certa maneira, é o menor dos problemas hoje. Se chama Gabriel Pires. Gabriel Pires é um jogador muito interessante, porque a gente está falando de um jogador que tem na carreira, o ano passado, pelo Botafogo, saiu com todo mundo falando que ele jogava muito a bola, mas que se lesionava. Fez 34 jogos no ano, que é metade dos jogos de um ano. É a média que o Marcelo tinha, por exemplo. Antes disso, o cara tinha jogado 3 temporadas no Benfica. Vá lá, não é muita coisa, mas jogava lá, sua média dos 30 e poucos jogos por ano. No Leganés, na Espanha, a mesma coisa, a média ali dos 30 e poucos jogos por ano. Então, assim, a gente não tá falando de um cara... O Gabriel Pires, ele jogou... Uma vez na vida, ele jogou 40 jogos numa temporada. Foi no Leganés em 2015 e 2016. Tirando isso, ele nunca jogou 40 jogos na temporada dele. Então ele sempre foi esse fracasso físico. É fato. O termo é esse. O Gabriel Pires é um fracasso falando de futebol fisicamente. E falando de futebol de 2024 no geral, você ter problemas físicos está muito longe do sucesso. O futebol cada vez está mais físico. E o Gabriel Pires, nessa temporada no Fluminense, passou um bom tempo lesionado, afastado, tanto que, a gente está chegando aí nos 35, 36 jogos já nessa temporada, e o Gabriel Pires tem, ao todo, apenas 8 jogos, no ano. Exatamente. Enquanto o Fluminense tem 37 jogos nessa temporada, o Gabriel Pires só entrou em 8. É muito pouco. E por que eu falei que ele é o menor dos problemas? Porque eu, de fato, não consigo ver que o Gabriel Pires está jogando de sacanagem, que ele não tá nem aí, etc. Não consigo ver também, você pode ver e discordar de mim aqui no chat, tá? Mas eu não consigo perceber também que o Gabriel Pires seja um cara fraco de futebol, que seja um cara que não saiba. Não, um cara toca bem com os 2 pés, a gente viu no pouco que a gente viu, e nos outros clubes também a gente viu que o cara tem bola, o cara consegue jogar, já jogou num alto nível por algum tempo. Então, assim, a gente não tá falando de um cara que acabou de ser revelado e jogou um jogo bom só, não. O cara já jogou algumas vezes, dá pra ver que tem alguma coisa. Óbvio, aquele toquinho de chaleira pra trás deixa a minha opinião agora parecendo merda. Mas eu acho que ele é muito mais uma desconexão do que necessariamente o jogar de sacanagem ou ser ruim de bola. Pra mim, o problema do Gabriel Pires é físico. Ele não tem mobilidade que ele também não consegue ter porque não consegue ter físico pra jogar.
O problema dele é físico, ritmo de jogo e o físico, obviamente, o desempenho do corpo dele para ele ter esse ritmo. O Gabriel Pires, para mim, se ele tiver uma sequência de 4 ou 5 jogos, ele tende a acrescentar muito. Ser titular? Talvez não, depende do formato do time, etc. Mas tende a acrescentar ainda no time. Qual que é o problema? É ele ter esses 3, 5, 6 jogos aí de sequência que ele precisa ter para poder desenvolver um ritmo de jogo. Porque ele não tem, ele se lesiona. Os jogos dele na temporada, se a gente olhar aqui os 8 jogos que ele entrou em campo, ele começou contra o Nova Iguaçu, aí depois, um mês praticamente depois, né, 20 e poucos dias, ele jogou contra o Madureira, aí ficou no banco na sequência contra a LDU, aí fica um mês fora de novo, fica no banco contra o Flamengo, aí fica 2 meses fora, fica no banco contra o Cerro Porteño, joga 7 minutinhos contra o Sampaio Correia, mas 2 semanas fora. Então assim, é um cara que praticamente no ano ele nem treinou. E agora vem aí tendo uma sequência, 4 jogos aí, né? Dos últimos 5 jogos, na verdade, ele jogou 45 minutos em um contra o Cruzeiro, jogou ali entrando no final ali de outros 3 jogos, aliás, sendo titular durante 3 jogos e entrou no final contra o Internacional. Não tá jogando nada, mas eu não acho que seja um caso crônico de problema, a não ser que seja um caso físico, acho que um caso físico. Aí o físico é crônico, eu não sei. Agora, a gente vai para um outro aqui, que aí esse eu tenho medo do que tá acontecendo. É o Renato Augusto. Porque, vamos lá, dentro do meu critério aqui, o Renato Augusto também, esse acho que é o mais claro, que nitidamente não tá de sacanagem. Né? Só para poder voltar aqui no Gabriel Pires, o que eu faria com o Gabriel Pires? Assim, não tem muito o que fazer nesse momento, né? Eu teria que ter nas mãos ali uma avaliação física, e o Mano Menezes deve ter isso nas mãos. Do tipo, esse cara não aguenta jogar 30 jogos mais no ano. Se ele aguentar jogar 30 jogos, significa que ele joga praticamente o Brasileirão todo ainda, né? Porque ele vai jogar mais 22. Acho que pode ajudar, não... Nesse momento eu me preocuparia muito mais em dar um reforço muscular ao Gabriel Pires e no joelho dele lá, que é problemático, para poder fazer ele jogar mais vezes. Acho que pode ajudar ainda. O Renato Augusto, qual que é a minha preocupação maior? É porque o Renato Augusto, obviamente, ele não tá de sacanagem. Acho que esse talvez seja o mais nítido dos 4 aqui. Obviamente, o Renato Augusto, não é que ele é ruim. A gente já viu esse cara jogando bola em Copa do Mundo. A gente já viu esse cara liderando o Corinthians para títulos. A gente já viu como que ele conseguiu destroçar a gente, inclusive, na Copa do Brasil do ano passado. O que está acontecendo com o Renato Augusto? O Mano Menezes precisa achar uma resposta. E urgentemente. E por quê? Por que ele precisa achar uma resposta? Porque o Renato Augusto parece nem ele mesmo entender o que está acontecendo. O Renato Augusto parece que ele acabou. Simplesmente, olha, chegou aqui, teve o limite e pum, daqui pra frente acabou o Renato Augusto e a gente comprou na hora que ele acabou. Porque a impressão que eu tenho é essa. Óbvio, taticamente, né, se eu falei que eu insistiria um pouquinho mais no Gabriel Pires, vendo se com o ritmo de jogo ele consegue desenvolver, o Renato Augusto tem um problema. Ele é um dos jogadores do Fluminense que mais atuaram ao longo do ano, tá? No Fluminense. O Renato Augusto, pelo Fluminense, óbvio, você tem que ver minutagem e tal, mas pelo Fluminense ele tem 24 jogos esse ano. A média dele nos últimos 2 anos ali com o Corinthians era justamente de 45, 50 jogos. Não estamos falando aqui de um problema físico do Renato Augusto, ok? Não estamos falando do Renato Augusto com problema físico. Não parece que é esse o problema dele no Fluminense. Teve uma lesão, um probleminha ali e tal, mas isso aí todos os jogadores do Fluminense tiveram, não parece esse. Assim como também ele não é ruim e nem tá de sacanagem. Qual que é o problema dele? Bola. O Renato Augusto não está jogando bola, não está conseguindo aparecer para poder desenvolver um bom futebol. O cara simplesmente, se a gente botar por minutagem aqui no ano, vamos ver, por minutagem, Renato Augusto é o 15º jogador do Fluminense. Ou seja, é um reserva acionado sempre, mais ou menos. Por número de jogos, o Renato é o 9º jogador que mais atuou no ano no Fluminense. Então ele foi muito acionado. Algumas vezes, eu diria até a maioria, acionado numa posição que eu acho que ele não rende. Que é essa posição, quando você abre um 4-2-4, ele é jogando ao lado do Germancano, ao lado do John Kennedy algumas vezes. Ele ia se enfornar dentro da área. Ah, mas ele aparece dentro da área. Ele aparece, ele não tá lá. E isso, obviamente, atrapalha um pouco o rendimento do futebol dele. Mas esse era um cara que eu sentaria, até pelo tamanho da carreira dele, se eu fosse o Mano Menezes, né? Sentaria e falaria, ó, cara, vamos lá, vamos discutir isso daqui. O problema é o quê? Por que você não tá jogando bola? Porque o Renato Augusto, mais uma vez,
é um cara inteligente o suficiente, que tem uma carreira longa para poder entender que ele não tá jogando e queria entender por que ele não tá jogando. E aí, dependendo da resposta, tomar uma decisão. O Renato parece não ter muito mais mercado no Brasil. O Fluminense assinou alguns contratos bons nesse modelo de vou pegar os últimos 2 anos da carreira desse maluco e ele vai estourar e vai jogar muito. Foi basicamente o que acontece com o Germancano também. O problema é que o Renato acabou antes. E aí a gente precisa tomar uma decisão, sentar, conversar. Ele quer morar na Europa, ele quer morar em outro lugar. Amigão, arruma uma proposta aí pra você, porque aqui você não vai ter render muito mais não. Ou então, achar uma forma de fazer o Renato Augusto funcionar. Outro jogador que tem um problema, e aí aqui a gente começa a conversar um pouco mais sério da situação, é esse daí da foto. Douglas Costa. Aí aqui a gente muda a conversa um pouquinho de figura, tá? A gente muda aqui, ó, pega a conversa e muda um pouquinho de figura. Porque aqui a gente está falando de um jogador, primeiro, com um histórico, sabe dos outros 2 jogadores que eu falei, cara, aparenta não estar de sacanagem. A gente está falando de um jogador que, vai lá, no Fluminense, o Douglas Costa não aparenta estar de sacanagem. O cara entra, se dedica, a gente não viu ele faltando treino para poder casar, etc. Não soube de nada disso, pelo menos ele não. Parece ter até uma dedicação. Mas tem um histórico disso. O Douglas Costa chega com aquela... mas aí o histórico, meu amigo, que tu botou na tua mochila aí, que tu decidiu em outro lugar, vai chegar junto com você onde quer que você for. E esse é o cenário do Douglas Costa. Até porque não está rendendo nada. E esse é um perigo porque não rendeu nada nesse ano inteiro, não rendeu nada no ano passado jogando na MLS, não rendeu nada há um bom tempo. Há um bom tempo. E é o 11º jogador com mais jogos pelo Fluminense no ano. São 21 jogos na temporada. Já tá chegando no limite físico também, porque já se lesionou 2 vezes. A média de jogos dele nas últimas temporadas é de 25 jogos, mais ou menos. Ou seja, é um cara que fisicamente já vinha mal, já vinha com histórico de desinteresse, e no Fluminense, a bola já sumiu, assim como nos últimos times também. O Douglas Costa do Bayern de Munique já faz 10 anos, pô. Ele saiu do Bayern em 2016, 2017. 8 anos, né, pra ser justo aqui. Né? Teve uma volta ao Bayern lá em 2021, mas pouco jogou. Então, assim, o Douglas Costa é um cara que irrita do primeiro ao último minuto que pisa em campo. E parece não estar nem aí pro que tá acontecendo. Esse cara aí foi um cara que o Diniz pegou o celularzinho dele, e foi falado pelo Diniz, pelo Douglas, por todo mundo aí que quis bater no peito a negociação braba que o Diniz fez, pegou o telefone, ligou com ele passagem comprada pra Turquia pra poder assinar com o Fluminense. Tá aí, ó. É mais uma herança do Diniz. Um contrato com o Douglas Costa, possivelmente cheio de regalias pra ele poder não assinar com o time turco. Venderam na época um contrato de produtividade. Que produtividade é essa? Né? O que essa produtividade resulta? A gente está falando, por exemplo, o contrato do Wellington, risadinha, o Wellington lá atrás, era um contrato de produtividade. Ele foi relacionado para 70% dos jogos do Fluminense no ano e ganhou uma renovação de contrato firmada já por produtividade. Só precisava ser relacionado. O que o Douglas Costa vai ganhar com a produtividade dele, caso seja nesse mesmo molde? É basicamente só ser relacionado, não se lesionar? Então, meu amigo, a gente está muito ferrado. Porque ele vai renovar e tem uma bolada para receber. Esse daí é um que o Fluminense precisa sentar com ele, o Mano Menezes precisa sentar com ele, porque desse caldo aí dificilmente vai sair alguma coisa. Sentar e falar, meu amigo, tá abrindo a janela da Europa. Tu tinha proposta da Turquia. Consegue ela de novo, não? Manda teu empresário conseguir alguma coisa, porque aqui você não vai jogar mais, cara. E aí você pode ficar aqui sentado recebendo salário, ou você pode receber um bom salário na Europa, um bom salário nos Estados Unidos, onde você quiser, pra você poder jogar. Tua opção. Porque a merda já tá feita. A merda já está feita. A merda foi quando o Diniz pegou o celularzinho dele e ligou pro Douglas Costa para poder ser contratado. Um cara com todo esse histórico que eu já dei. Além de não estar jogando nada. E a gente vai pro último agora. Que é o mais complicado de todos de resolver essa situação, cara. Porque a gente tá falando aqui não só de um jogador que chegou esse ano. Não só de um jogador que a gente tem métricas fáceis para analisar. A gente tá falando do cara que fez o gol mais importante da história do Fluminense, possivelmente para muitos, né, o gol da final da Libertadores, mas que não é o gol da final da Libertadores. É 1-2. O Germancano abriu o placar. A gente toma um empate, ele faz o segundo. O Germancano foi o artilheiro. É o cara que botou a gente na final da Libertadores. Show, beleza. De fato, fez gol em todas as fases ali do mata-mata.
Mas não custa lembrar que o Germancano fez gol contra o Olímpia na ida e na volta, fez gol contra o Internacional, 3 dos 4 gols, e fez um gol na final. E por que eu tô batendo nessa tecla? Porque o John Kennedy parece que se perdeu, mais do que já estava perdido. A gente está falando de um atleta, a gente está falando de um cara que em 2024 cometeu todas as atrocidades que poderia cometer com o torcedor do Fluminense. Eu não falo aqui com o clube, eu falo com o torcedor. Porque é o torcedor que, quando o John Kennedy é chamado no jogo contra o Vitória, aplaude e canta música, o JK é caçador de urubu. Mesmo sabendo que em 13 jogos contra o Flamengo ele só fez 2 gols. Ele tem o mesmo número de gols contra o Flamengo que o Renato Chaves, por exemplo, aquele zagueiro de 2017, 2018. O torcedor tem esse carinho absurdo ali, até de maneira bem racional. Enquanto o John Kennedy, do outro lado, na temporada, se preocupou muito mais em cuidar da sua própria imagem como jogador, pensando na cavadinha mesmo com o Fluminense tomando uma goleada num clássico, ou marcando festinha dentro da concentração, enquanto o Fluminense se concentrava para ganhar um clássico. E vale lembrar, tá? A única vitória nossa no Campeonato Brasileiro até este momento foi aquele jogo. Aí você pode até dizer que precisa de mais festinha em concentração pra gente ganhar jogos. Mas eu vou olhar aqui com o olhar de um jogador que não tá nem aí e que quase sabotou, inclusive, a nossa única coisa boa desse Campeonato Brasileiro, que foi vencer aquele Fluminense Vasco. Um jogador que, tecnicamente, não é nem sombra daquilo que foi num curto espaço de tempo da sua carreira. John Kennedy está chegando para o seu 4º ano de carreira. Ele sobe em 2021, na reta final ali do Brasileirão 2020, 2021, tem um destaque logo assim que sobe e some durante o Brasileirão 2021. No Brasileirão 2022 desaparece, tendo nesse espaço todo de tempo só os 2 gols lá contra o Flamengo de chamar a atenção, mais chamativos, numa oportunidade do Marcão. Ou seja, são 2 anos em que ele praticamente não faz nada dentro do profissional. Em 2023 faz um Campeonato Paulista bom num time rebaixado que é a Ferroviária. E esse segundo semestre, ou seja, a gente está falando agora de 4 anos de carreira em que tem, 6, 7 meses de bom futebol. O John Kennedy parece não tá nem aí para essa torcida que tá se importando tanto com ele. Ele se preocupa com ele mesmo, com o que ele vai fazer no tempo livre dele, ou como ele vai resolver essa situação da vida pessoal dele. É essa a parada dele. E aí esse é o mais complicado, porque não adianta você sentar e mandar achar outro clube. Ele já deixou, isso foi bem taxativo antigamente, quando o Diniz insistia bastante nele, de que ele não sairia do Fluminense e só saiu para a Ferroviária porque é o clube do empresário dele, né, inclusive. Então, assim, a situação do John Kennedy é a mais complexa. E aí, o que fazer com o John Kennedy? O cenário é que o Mano Menezes vai precisar tomar uma decisão. Falei isso na minha análise pocket e fiquei martelando isso ao longo da sexta-feira com isso na cabeça. O Fluminense e principalmente o Mano Menezes vai ter que tomar uma decisão. Qual é a decisão certa, Gabriel? Eu não sei, cara. Eu não sei, porque a gente está falando de fatores humanos, não é cálculo matemático. Futebol, apesar de às vezes alguém tentar te vender isso, não é cálculo matemático. É muito simples, é só fazer isso que resulta nisso. Vai lá, uma outra vez é muito simples mesmo, mas é muito simples quando a gente não tem a caneta. A minha escalação nunca entra em campo, então ela é sempre melhor do que a de qualquer treinador. Não é porque eu posso vir pra cá e falar, minha escalação seria essa. Essa escalação não vai entrar em campo e perder, aqui vai a do treinador, então eu posso criticá-lo. Então eu tenho plena noção disso. Agora, a gente tem o olhar do que aconteceu. Fernando Diniz escolheu insistir nesses 4 jogadores e manter, inclusive publicamente, brigar com quem criticava esses 4 jogadores. Vai lembrar, a crítica da grande confusão dele com Lessa parte dele defendendo o Renato Augusto. O John Kennedy ele fez questão de defender em mais de 30 entrevistas. O Douglas Costa não chegou a ter tanta coisa. O Gabriel Pires também menos, mas ele defendendo muito a parte física. O Diniz escolheu isso e acabou morrendo abraçado com esses 4 jogadores. O Mano Menezes, óbvio, não vai chegar já afastando, mas precisa ter um olhar rápido. O tempo que o Diniz deixou para o Mano Menezes resolver a situação é curto. São só 25 jogos para ele poder resolver, agora já 24. E não dá para ele contar com gente que não está se importando com o Fluminense. O que você faria com esses 4 jogadores? Óbvio, dentro da realidade, que aqui, novamente, a gente não vai falar, dispensa tudo e paga a rescisão. Aí é coisa de louco, pô, aí virou Brasfoot também. Enfim, a situação é complicada, eu quero te ouvir aqui na caixa de comentários. Tamo junto, até a próxima, valeu.